Como eu havia anunciado anteriormente, eu recebo aqui no programa o Paulo Cremasco, ele que é do setor de endemias aqui do nosso município, e a gente vai falar sobre a dengue. A dengue, que é um problema todo começo de ano, né, Paulinho? Toda vez que a gente inicia um ano, a gente começa falando da dengue. Bom dia a você, bom dia aos telespectadores, né, aqui da TV Alamanda, do Bronca Livre. Sem dúvida nenhuma, né, nós tivemos, na verdade, o ano passado todo, né, bastante problemático com relação à dengue. E o setor de endemias, que é o setor responsável, e é importante que as pessoas entendam, nós somos responsáveis apenas pelo controle e combate das doenças endêmicas, dengue, malária, leishmaniose, né, e outras doenças endêmicas. Se confunde muito, né, com o setor de endemias, e eu estava assistindo o programa ali anteriormente, a respeito de limpeza de terrenos baldios. A limpeza de terrenos baldios não compete à divisão de endemias, a não ser que este terreno esteja oferecendo criadouros para a mosquito da dengue. Então, quando é feita uma denúncia diretamente a respeito de um terreno baldio, nós até enviamos um servidor lá da divisão de endemias para a verificação de focos de mosquito. Não tendo verificação de foco de mosquito, nós comunicamos ou a Secretaria de Planejamento ou a Secretaria de Meio Ambiente para que eles, então, passem a atuar, né, através de fiscais nesse determinado imóvel, né, que está apenas com o mato, né, alto mato de grande quantidade. Então, as pessoas acabam confundindo. Não que nós nos omitimos, porém, cada um dentro das suas responsabilidades. E como que está a incidência de casos aqui no nosso município? Como que está esse começo de janeiro, já fazendo balanço, né, com o ano anterior? Então, nós, como eu falei, tivemos o ano passado um ano bastante complicado, fechamos um ano com cerca de 1.800 casos de dengue confirmado através de exames laboratoriais, mais de 2.000 casos notificados, né, de dengue, alguns foram descartados porque não eram dengue, eram outros tipos de enfermidades, de agravos, né? Então, iniciamos já o ano, né, na primeira semana com mais de 60 casos notificados. Né? Ainda não temos os resultados, porque os resultados eles acabam indo, né, para o laboratório central de referência, que é Porto Velho. Eles levam em torno de 10 a 15 dias para que esses resultados cheguem. Mas ele está também já levando para essa condição de alto risco, né? Por quê? Por causa já de uma sequência que a gente vem aí, né, ao longo do ano passado, e entramos então o ano de 2024 na mesma condição. Esse aumento que a gente vem falando todos os anos, ele tem correlação com os terrenos baldios ou não? Nos nossos levantamentos de índice, o que é isso, esse levantamento de índice? Os nossos agentes comunitários, juntamente com os agentes de endemias, eles fazem visitas periódicas, que a gente chama de LIRA, levantamento de índice rápido. É o quê? É para saber, né, a quantidade de larvas que são encontrados, né, nos terrenos, seja ele habitado ou baldio. E o que nos mostra que a grande maioria dos criadouros, eles estão localizados em casas habitadas, aonde o próprio morador acaba descartando o seu lixo, o seu entulho de forma inadequada, jogando no seu próprio quintal, para que isso sirva de criadouro. Então, a grande maioria, né, terminamos o nosso LIRA agora no dia 29 de dezembro, que foi o último de 2023, com 6,8, ou seja, de cada 10 casas, 7 casas nós encontramos criadouros. É lógico que a gente acaba encontrando, né, mas num número muito baixo de terrenos baldios. Mas aí o que a gente sempre alerta: quem são as pessoas que jogam o entulho no terreno baldio? Se não os próprios vizinhos desse terreno baldio. A responsabilidade, sim, é do proprietário de manter limpo. Porém, quem está jogando esse entulho não é o proprietário, porque ele jamais vai fazer isso no próprio terreno. Né? Mas são os próprios vizinhos e moradores da própria comunidade que descartam o seu lixo de forma inadequada, fazendo com que aquele terreno baldio acabe sendo um foco gerador, né, de doenças para a sua própria comunidade. Então esse é o grande problema. Então nós estamos em alto risco para a incidência de um surto de epidemia de dengue, exatamente pela quantidade de larvas que nós encontramos nas residências, na sua maioria habitadas. Olha aí que interessante. E no município de Vilhena, qual que é o bairro que tem mais incidência?
Nesse último Lira, porque isso varia muito de período chuvoso, o bairro que deu uma maior incidência foi o bairro Bodanese. Isso porque o bairro Bodanese ele tem uma característica de muitas oficinas, né, de caminhão pesado, de máquinas pesadas, e a gente acaba encontrando uma quantidade muito grande de ferro velhos, né, de carcaças de veículos que acabam acumulando água e que se é difícil de remoção. Então acabamos, né, de verificar que aquela área é a área de maior incidência. Porém, o centro também foi a segunda de maior incidências, que não tem essa característica, que são domicílios habitáveis e comércios. Porém, às vezes a gente olha o comércio à frente, mas não conhece o fundo. E o nosso agente ele vai visitar a residência, o imóvel como um todo, né? Também bairro Cristo Rei, bairro Jardim Eldorado e Jardim Primavera. Esses são os que deram os maiores índices. Porém, dentro do nosso levantamento de índice lá, rápido, e é bom que a comunidade entenda, ele é feito, a gente faz uma estratificação. Nós dividimos a cidade em 4 estratos. E os 4 estratos deram para alto índice, ou seja, toda a cidade ela está em alto risco, porque foram encontradas grandes quantidades de larvas de depósitos, né, aonde foi encontrado a larva do mosquito Aedes aegypti. E como que a pessoa que está nos assistindo nesse momento, às vezes ela não tem todos os cuidados, ela fala, ó, a partir do que eu ouvi aqui, isso me chamou a atenção, isso me gerou uma preocupação e eu vou começar a cuidar do meu terreno. E como que eu devo proceder para evitar a dengue? E esse é o trabalho do agente de saúde, né, quando ele visita uma residência. O trabalho do agente de saúde é orientar ao morador, né, a necessidade de ele fazer o seu papel, que é exatamente a manutenção, a limpeza do seu terreno baldio. Cabe ao morador essa limpeza, seja do terreno baldio, seja do terreno habitado, a destinação correta dos entulhos. Por quê? Todo entulho que produz ou que acumula água, ele vai ser um criadouro. Então, o que nós devemos fazer? Juntar tudo do nosso quintal que possa estar acumulando água. Colocarmos dentro de sacolas plásticas e colocar dentro, né, para que a coleta seletiva de lixo consiga recolher esses materiais e serem eliminados. Uma das outras possibilidades que nós encontramos são pneus, que são descartáveis de formas irregulares, né? E a prefeitura tem um projeto já há bastante tempo, há muitos anos, que todos os pneus que estão inservíveis, que não têm nenhuma utilidade, eles podem ser levados lá para o nosso setor, que fica na Avenida Celso Mazzutti 4071, no antigo prédio da Gráfica Leonora. Ali nós temos um depósito. Esse pneu ele é acondicionado debaixo de barracão e ele é enviado para o estado do Mato Grosso, onde ele vai ser picotado e incinerado. Todo pneu inservível ele tem que ter uma destinação final. Isso é uma resolução nacional. E o município de Vilhena ele está sujeito a essa penalização. Então, todos os pneus que são encontrados, nós recolhemos, ou o morador e os próprios empresas que vendem pneu, ou os borracheiros, eles têm uma legislação específica no município de Vilhena, de uma lei, que ele é obrigado a juntar esse pneu e levar até nós, para que ele seja enviado esse pneu para ser acondicionado de forma correta. Eu acompanhei no ano passado, todos os anos a gente busca acompanhar também as operações que vocês fazem, as ações dentro do nosso município, e eu percebi que tem muita gente que gosta de arborização, tem muita gente que gosta de cultivar flores, e isso tem que ter um cuidado diferente, um cuidado especial. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Principalmente em plantas, né, de vasos. Porque vai colocar sempre aquele vasinho ao lado de baixo da planta para que quando você for dar água à planta, essa água não vaze na sua casa, no seu quintal, e então acaba se colocando isso. Qual que é a orientação que nós damos? Manter sempre com areia. Essa areia, inclusive, vai ajudar o quê? A manter esse vaso por uma umidade por mais tempo. Então, precisa colocar nesse vasinho sempre, encher ele de areia para que essa água não fique exposta. Ah, mas eu não quero colocar areia. Não há problema, desde que uma vez na semana você
retire esse vasinho e você lave esse vasinho. Por quê? Uma característica do mosquito é colocar os seus ovos na parede dos depósitos úmidos. Então, se esse vasinho de planta, você simplesmente jogar água fora e manter ali, esse ovo ele vai ficar grudado na parede, se você não esfregar e não lavar ele. No primeiro momento que você aguar a sua planta e ela acumular água, vai desenvolver a larvinha. Então, é preciso que você retire esse vasinho e esfregue isso semanalmente para eliminar os possíveis ovos que a olho nu você não consegue detectá-los. Então essa é uma das formas que você vai ajudar a eliminar esses mosquitos. O ano passado eu cheguei a pegar dengue, assim, eu vou falar para você que é uma semana terrível, né? E tem que tomar os cuidados porque as pessoas muitas vezes não diferem que a dengue ela é uma doença também que ela pode matar, né? Se ela tornar uma hemorrágica. Sem dúvida nenhuma, né? A dengue ela vai evoluindo se o paciente por si só não desenvolver, né, a sua própria recuperação. Não existe um tratamento específico para a dengue. Não existe um remédio para dizer, eu vou tomar e eu curei a dengue. Todos os remédios que são administrados a um paciente são medicamentos de suporte para diminuir sinais e sintomas. É o nosso próprio organismo, através de uma boa hidratação, de tomar muita água ou soro, é que vai fazer com que o meu organismo ele desenvolva anticorpos suficientes para eliminar o vírus que há no meu corpo. E num prazo de 7 a 15 dias, a tendência desse paciente é evoluir para a cura. Porém, em alguns casos acabam evoluindo para essa gravidade, né? Casos de alarmes ou casos graves que podem, sem dúvida nenhuma, chegar a óbito. No ano passado, né, nós não tivemos nenhum óbito, porém, tivemos cerca de 11 casos graves, né, em Vilhena. Esses pacientes, né, não vieram a óbito, porém dependeram de UTI, dependeram de um acompanhamento médico, né, mais especializado. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, traz prejuízos a esse morador. A gente está falando da dengue, mas todo início de ano vem várias outras situações, né? O caramujo africano, várias outras doenças também, que pode acontecer da pessoa pegar as duas. Ela pode ter uma dengue, por exemplo, e contrair uma doença também no caramujo africano? Além da dengue, o mesmo mosquito que transmite dengue, o Aedes aegypti, ele também transmite zika e também transmite chikungunya, né? E febre amarela. A febre amarela hoje tem vacina, você vai à unidade de saúde, toma a sua vacina, você tem imunidade para o resto da vida, tá certo? Já na questão da zika e da chikungunya, não. Você precisa estar, né, sempre em constância e vigilância para evitar de pegar. E pode sim pegar dengue, pode pegar chikungunya, pode pegar zika. Você pode sim contrair uma doença que é transmitida pelo caramujo africano. Embora que, falando em caramujo africano, nós não temos ainda em Vilhena nenhum registro de pessoas que foram acometidas pela doença do caramujo africano, que são duas, uma meningite meningocócica encefálica e uma doença estomacal que é uma perfuração do intestino, que demora e é difícil de um diagnóstico, porém nenhum caso foi registrado ainda, né, no nosso município de Vilhena. Isso não significa que nós também não temos que dar a atenção devida ao caramujo africano, né? Caramujo africano, eu acompanhei no ano passado, assim, que o pessoal, cada um tem uma técnica diferente, né? E não é assim que trata o caramujo africano. Muita gente joga o bendito sal. Não, é só jogar o sal que ele morre. O que acontece quando joga o sal no caramujo africano? O caramujo africano, ele é considerado uma praga pela Organização Mundial de Saúde. E toda denominação praga, você tem que ter um cuidado redobrado e você tem regras, você tem diretrizes, você tem toda uma forma de controle e de combate. Então, algumas práticas que são desenvolvidas hoje, porque o caramujo africano, primeira coisa, ele não é da fauna brasileira, ele veio importado, né, da África, um determinado cidadão paranaense trouxe para substituir o escargot como alimento, e ele não foi aprovado pela culinária brasileira, e ele acabou sendo descartado no meio ambiente. De lá para cá, então ele se tornou praga. E por que é uma praga? Porque não existe nenhum predador para ele na própria natureza, na fauna. Não tem nada que combata o caramujo por si só.
ele é hermafrodita. Ele não depende, ele se autofecunda. O próprio caramujo africano, no seu período de vida. Então as pessoas passaram a desenvolver meios de eliminar esse caramujo africano. Dentre elas, jogar sal no caramujo. Mata, sem dúvida nenhuma. Mata apenas a lesma. Mas todos os ovos que provavelmente ele já tenha depositado ou que estão dentro do seu caracol já em desenvolvimento, ele não morre. Ele vai ficar essa casca, esse caracol, exposto a céu aberto. No seu tempo determinado, todos aqueles ovos vão acabar eclodindo. Além do mais, a legislação nos proíbe de adicionar qualquer tipo de produto que venha trazer prejuízo ao solo. Entre eles o sal. Entre eles o cal virgem, que as pessoas também acabam jogando. E qualquer produto químico que com a chuva ele vai se deteriorar e vai penetrar no solo, futuramente contaminando o nosso lençol freático. E Vilhena acaba coletando água da onde? Do lençol freático. Não bastando isso, nas nossas galerias pluviais levam as nossas águas tudo ao rio Pires de Sá, contaminando o Pires de Sá e outros afluentes do qual ele acaba desaguando. Então, existem legislações que proíbem esse tipo de coisa. Então, o que nós devemos fazer? A única forma de combater o caramujo africano é limpeza dos terrenos. Evitar ao máximo de tudo aquilo que atrai o caramujo africano para se alimentar. Ele se alimenta de quê? Plantas, folhas e alimento sujo que é jogado no quintal. Então você tem que manter limpo o seu quintal. Ah, mas apareceu o caramujo africano. O que eu vou fazer? Coletar esse caramujo africano. Você tem que envolver a sua mão numa sacolinha plástica, numa luva, pegar esse exemplar, colocar ele numa sacolinha plástica novamente. Aí sim você pode adicionar o sal ou o cal virgem para matar ele. Amarrou, deve-se levar para uma unidade de saúde que contém lá eu vou tratar aqui de tambor, tá? Para que ele seja incinerado. Essa incineração é feita por uma empresa que tem capacidade para isso. Porque lá tem os seus filtros que não vão emitir nenhum tipo de gás tóxico nessa eliminação. Essa é a única forma e a forma correta de se eliminar o caramujo. Então você veja que é bem difícil. Também, No ano passado eu lembro que vocês colocaram os coletores na UPA 24 horas. Eles ainda estão lá ou como que funciona? Estão lá. Esses tambores que eu falei estão em cada unidade de saúde, que são os coletores. Você vai chegar numa unidade de saúde e vai perguntar onde está o coletor ou o tambor que acondiciona caramujo africano. Os servidores vão te orientar, você vai descartar lá. Semanalmente a empresa que coleta vai passar para coletar para ser incinerado esse caramujo. Olha que bacana, então já fica aí, Fica a dica, para os moradores, aí. E a gente sabe, muita gente tem nojo de pegar no caramujo, muita gente tem medo de pegar no caramujo. Por isso a orientação é revestir a mão com uma sacolinha plástica, porque nem todo mundo vai ter uma luva naquele horário, para que você evite, um problema maior. Então, Paulinho, o que a gente tem que deixar claro aqui, primeiro, não jogar o sal nele, lá onde ele está no ambiente. Exatamente. Segundo, tem gente que tem o hábito de fazer um buraco, jogar tudo, jogar o cal virgem, enterrar, então elimina isso também. Então, a atitude correta hoje seria pegá-lo ali envolto com a sacola, e levar até essa unidade de saúde. Exatamente. Isso é a forma correta de eliminação, e do qual nós estamos sujeitos às normas sanitárias para que nós, como agentes de informação, podemos fazer. Qualquer outro tipo, nós também podemos ser penalizados. Recentemente, a gente recebeu aí uma denúncia a respeito de dengue, e aí eu estava explicando a essa moradora porque ela quer que a gente aplique inseticida. E nós também estamos sujeitos à aplicação de qualquer tipo de produto químico às normas técnicas. Eu não posso simplesmente sair jogando sal para o caramujo, jogando qualquer tipo de produto para eliminar o caramujo, entendendo que isso não é suficiente, porque vai ficar os ovos. Então, com a coleta você acaba eliminando o problema de fato. Mas vai aparecer um caramujo a cada dia. Infelizmente é isso. Enquanto nós, como comunidade, não nos associarmos em conjunto de todos nós juntos
em parceria, decidirmos trabalhar em prol da nossa própria cidade, dificilmente nós, como prefeitura, vamos conseguir eliminar o problema, porque nós não conseguimos e não temos gente suficiente para estar coletando de casa em casa. E, de fato, o caramujo africano ele vai aparecer nesse período chuvoso. Ele tem uma capacidade de hibernar. O que é isso? No período de seca, de muito sol, ele entra para baixo da própria terra e ele tem capacidade de ficar ali até 6 meses com a gordura que ele acaba desenvolvendo, adquirindo no período que ele se alimenta. E ele não morre. Ou ele vai para embaixo de entulhos, de pedra, de tijolos, o que você tem jogado. Quando começa a dar uma chuva, ele sai para se alimentar novamente e retorna para esse lugar. Então, ele tem uma capacidade muito grande, né, de reprodução e difícil de ser eliminado. Por isso que é tão difícil, né, controlá-lo, né? Por isso virou praga, né? Hoje, dificilmente um município no Brasil que não tem a presença do caramujo africano. E, para isso, dependemos do apoio da comunidade. A nossa telespectadora está perguntando aqui referente à dengue, né? Ela perguntou, o mosquito fica onde nesse criadouro? O mosquito, geralmente, ele tem uma preferência para ficar habitado dentro das residências. Por quê? Porque é lá que tem a principal alimento dele, que é o sangue humano. Ele geralmente sai de dentro da residência para fora quando ele voa dentro da sua própria residência em busca de água para fazer o depósito dos seus ovos. Quando ele não encontra um depósito dentro da residência, então ele sai para o lado de fora em busca de água para botar os seus ovos. Ele botou os seus ovos, ele tem uma tendência de retornar para dentro das residências em locais escuros, embaixo de sofá, atrás de imóvel, onde tem menos claridade possível, porque o mosquito ele não tem, né, uma boa visão na claridade, ele prefere sempre locais escuros, então ele sai para fora para desovar e retorna novamente para dentro das residências. O nosso telespectador está perguntando, e a vacina da dengue chegará quando em Vilhena? Então, essa é uma grande novidade, uma expectativa muito grande, né, que nos traz uma esperança, porém nos traz também preocupação. Por quê? A vacina, ela já é real, ela já está sendo disponibilizada pelo SUS, né, pelo Serviço de Saúde do nosso país, porém a empresa que está produzindo, ela só conseguirá entregar no ano de 2024 5 milhões de doses. E nós somos 200 milhões de habitantes. Então, o número é muito pequeno. Então, o Ministério da Saúde estará recebendo por lotes uma quantidade e será priorizados municípios e estados de acordo com o número de informação que são prestadas. E eu quero aqui já fazer um alerta bastante importante. Nós melhoramos muito isso ano passado, que são as notificações. Não adianta o morador dizer que está com dengue, mas ele não buscar uma unidade de saúde para fazer a notificação. Porque se ele não notifica, esse caso não existe para o Ministério da Saúde. Fica só a falácia, né? Só a falácia. E nem para nós. Nós não vamos ter conhecimento. Então, o que vai levar ao Ministério da Saúde dizer que Vilhena precisa da vacina é o número de notificações, mesmo que essa notificação não seja confirmada através de um laboratório, mas é uma notificação. Com o exame de sangue é que vai dizer se era dengue, ou era zika, ou chikungunya, ou qualquer outro agravo. Tá certo? Conseguimos, através do LACEN em Porto Velho, algo muito importante. Quando nós coletamos um sangue para uma determinada virose, seja ela dengue, zika, chikungunya, nós encaminhamos ao LACEN, Laboratório Central de Porto Velho, chegando lá dando negativo para a dengue, eles fazem para a zika. Deu negativo, faz para chikungunya. Deu negativo, eles vão fazer para outras viroses, que a gente chama de diagnóstico diferencial. Nós descobrimos, através desse diagnóstico diferencial, que Vilhena tem 2 viroses que é muito pouco falada, que é a Urupuxi e que é a Maiaro. São doenças transmitidas também por mosquito, pelo P1 e pelo pernilongo comum, que é transmitida à comunidade, que nós até então não tínhamos esse tipo, porém já está introduzida. Então é importante que esse paciente vá até uma unidade de saúde,
fale com as pessoas ali para que seja feita uma notificação. Essa notificação tem uma grande importância no cenário, inclusive, da vacina. Agora, qual é? Então, nós não sabemos quando e quantas doses chegará para a Vilhena. A gente está na expectativa, né? Porque nós estamos, né, com alto risco para uma infestação que o Ministério da Saúde possa disponibilizar. Porém, o que a gente pode afirmar é que não chegará quantidade suficiente para vacinar toda a população de Vilhena. De forma nenhuma. Né? Então a gente tem que ter muita paciência, perseverança e aguardar de fato o Ministério da Saúde, do qual nós somos sujeitos. Qual é a nossa preocupação? Que com a introdução da vacina, as pessoas passem a negligenciar mais ainda o mosquito, a limpeza dos próprios quintais. Porém, nós precisamos lembrar que o mesmo mosquito transmite também chikungunya, que não tem vacina, Zika vírus, que também não tem vacina, e febre amarela. Então, essa é a preocupação. Ah, tem a vacina, agora eu descuido do meu quintal. Não, eu não posso. Eu tenho que manter a mesma vigilância constante, porque há outras doenças que o próprio mosquito transmite. Essa vacina, ela é igual uma para gripe, por exemplo? Todo ano vai ter aquele período que a pessoa vai tomar ou não? Não, a vacina é chamada Qdenga, né? Ela vai ser disponibilizada para a idade de 4 a 60 anos, em 2 doses. A partir dali, o nosso organismo vai desenvolver anticorpos, né, para o resto da vida. Então, você vai tomar as 2 doses e você não precisa mais tomar uma outra dose de reforço. Então, são doses únicas que serão administradas a esses pacientes. Olha aí que bacana. Então, já dentro desse ano pode acontecer de vir doses aqui para Vilhena, né? Pode acontecer. Tudo isso vai depender do Ministério da Saúde e como é que ele vai fazer a distribuição desses primeiros lotes que estarão recebendo já pela empresa, né, que está fabricando a dengue. Já existe uma parceria, o Ministério da Saúde está buscando a tentar fazer um acordo, né, para que o próprio Instituto Evandro Chagas, Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desenvolva essa vacina no Brasil, aumentando essa produção. Então, só que são parcerias, são acordos onde o Ministério da Saúde está buscando para que isso seja também produzido no Brasil. Quero agradecer a sua participação, dizer que é sempre bem-vindo aqui ao nosso programa e deixar as considerações finais aí a todo o público de Vilhena que nos acompanha nesse momento. Nós que agradecemos sempre a oportunidade, acho que sempre é importante, entendemos que a comunicação, né, os meios de comunicação é a parte mais importante, né, na divulgação dos trabalhos que nós desenvolvemos como a Divisão de Endemias, junto com a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Vilhena, e pedir o apoio da comunidade. Sem o apoio da comunidade, um apoio efetivo, onde cada um precisa fazer o seu papel, cada um precisa desenvolver aquilo que a legislação, né, sanitária e o Código de Postura coloca, que eu sou responsável pelo meu espaço, eu preciso cuidar do meu espaço, independente se é comércio, se é terreno baldio, se é uma casa habitada. Mesmo nós também visitamos os órgãos públicos, nós também visitamos, né, aquilo que pertence à prefeitura, e quando encontramos algo, nós também notificamos. O nosso papel como fiscais é apenas orientar a essas pessoas e notificá-los que eles precisam fazer essa limpeza. Não somos nós, como agentes, que temos que ir lá e limpar, mas o nosso papel é orientar. E é o que estamos fazendo aqui nesse momento, e nós somos gratos a vocês por nos dar esse espaço para transmitir isso e pedir mais uma vez o apoio da comunidade, né, neste ano, para que a gente consiga aí minimizar e evitar, sem dúvida nenhuma, a epidemia e os surtos que possam ocorrer, né, com relação à dengue nesse ano. Agradecer o Paulo, e fica aí a conscientização para você que está nos assistindo, você que tem o seu terreno baldio aí, que está sujo, limpe, porque você não prejudica só você prejudica todo mundo que está em torno ali, inclusive pode estar sendo aí um criadouro, pode estar sendo aí um lugar que esteja infectando pessoas com dengue por causa do seu terreno que está sujo, cheio de mato, cheio de lixo. Também tem o caramujo africano, que a gente tem que ressaltar que é um problema também aqui na nossa cidade, então tem que tomar aí todos os cuidados, e eu espero que você tenha se conscientizado a partir dessa entrevista e mude 2024, faça aí diferente.